Bom, pessoal, devido aí aos acontecimentos da última semana, e como eles, de certa forma, estão entre os meus objetos de estudo, né, no mestrado, eu resolvi fazer esse vídeo para abordar um tema, alguns pontos que eu acho que estão sendo muito negligenciados nesse debate, né, principalmente sobre nazismo, antissemitismo, ideologia racial e tudo. Primeiro, as pessoas falam como se existisse, né, na natureza diferentes raças, né, de pessoas, que historicamente uma raça dominou sobre a outra e tudo, como se isso fosse um fato dado, assim, né? Da mesma forma como existe uma árvore, como existe uma cadeira e tudo, não. O próprio conceito de raça, né, ele é um conceito moderno, surgido a partir do colonialismo, né? Ou seja, ele foi um conceito criado e desenvolvido justamente para possibilitar e para justificar a exploração colonial, né? Na época principalmente aí da França e da Inglaterra, ali na África do Sul, Egito, na Índia, nas colônias da França, na África também. Então, porque o conceito de raça ele surge sempre quando algum grupo de pessoas quer se diferenciar de outra, mas não tem nenhuma base objetiva para isso. Mas essa base objetiva não existe porque nada nos é dado além da existência, né? Que é um dom conferido igualmente para todos. Então, cria-se, né, ficções ideológicas, entre elas esse conceito de raça, para justificar o injustificável, para justificar, né, a dominação de grupos de pessoas sobre outras. É claro que existem diferenças de fenótipos, né? Diferenças de origem e tudo, mas a partir daí concluir, né, que existem diferenciações de raças entre as pessoas, isso é uma criação, uma ficção ideológica que se desenvolveu de forma muito forte, principalmente ali no século XIX, né, que tinha na época status de ciência, né, uma pseudociência, né, de onde vieram, influenciou inclusive na criminologia, né, influenciou em ciências que hoje já estão completamente desacreditadas, como a frenologia e tudo. Esse tipo de pensamento, inventado pelo colonialismo, foi importado para dentro da Europa, principalmente pelas classes aristocráticas e por todas aquelas que se ressentiam profundamente com a formação dos Estados-nações e com a igualdade política, né? A partir da Revolução Francesa, aí, aqueles conceitos de igualdade, de que todos são iguais perante a lei. Esses conceitos, né, e essas novas conformações políticas não vieram sem consequência. Eles tiraram privilégios de classes anteriores, né, de classes aristocráticas, de nobres, que se beneficiavam de uma sociedade profundamente estratificada. Então, a partir do ponto que a organização política não lhes conferia mais esse nível de estratificação superior, eles passaram a criar essas teorias, essas ideologias raciais, para justificar que eles deveriam, né, permanecer acima nos demais. A entrada na cena política de uma massa de pessoas que antes não participava de nada, né, com os desenvolvimentos dos conceitos de igualdade política e todas as declarações de direitos humanos, ressentia profundamente essas pessoas. E no caso, os judeus, eles simbolizam eles eram só o alvo preferencial, né, desse tipo de ressentimento. Porque eles eram, na época, que os imigrantes são hoje, lá na Europa, né? Então o judeu era a figura daquele que era excluído e que essa pessoa receber direitos políticos, né, e um status de igualdade ressentia profundamente aqueles que tinham uma condição privilegiada. Tanto é que qualquer organização humana que queira se diferenciar de outras, né, vai começar a vincular discursos raciais. Ou qualquer organização humana que se distancia, seja por critérios econômicos, seja porque está acima em determinada estrutura burocrática, e então, por se sentir superior por causa dessas conjunturas, e começa a se ressentir muito de ser igual aos outros em outras questões, né? Começa a querer desenvolver sistemas de ideias para que elas possam, a partir de então, se diferenciar em tudo. Então, sempre que um grupo de pessoas começa a ficar eminente demais, né, economicamente, por exemplo,
é muito provável que nesse círculo de pessoas comecem a surgir discursos raciais, de diferenciação racial. Então, o Reich, né, o nazismo, incorporou essas ideologias. E é importante ressaltar o seguinte, então o racismo do nazismo, né, porque o Holocausto, a morte realmente de 6 milhões de judeus, foi uma consequência do nazismo. E o nazismo não se resume ao Holocausto, o nazismo é um sistema de ideologia racial, né, e cujo objetivo não se baseava simplesmente no ódio aos judeus, né? Os judeus eram o alvo preferencial porque o antissemitismo já estava muito disseminado na Europa e, portanto, era mais fácil utilizar ele para mobilizar as massas naquele momento. Mas a base da ideologia racial nazista é que todos aqueles que são racialmente inferiores, né, todos eles devem desaparecer. Por causa disso que foram perseguidos inclusive negros, perseguidos eslavos, ciganos, todos aqueles, né, que não se enquadravam nos fictícios padrões de pureza racial ariana do Reich. Né? Então, por causa da lógica inerente, né, essa ideologia racial, não é preciso nem você ter ódio, né, do judeu, do negro, do cigano, de quem quer que seja, para desejar sua eliminação. Porque a própria lógica inerente da ideologia racial já conclui pela eliminação dessas pessoas. E é essa frieza, inclusive, que constitui o ápice da maldade, pode-se dizer, da ideologia nazista, né? E que propiciou esse extermínio gigantesco de pessoas, justamente porque ele poderia ser feito de forma maquinal, poderia ser feito de forma fria, né? E no limite, essa ideologia racial levaria ao desaparecimento dos próprios alemães, porque se engana quem achar que num mundo onde o Terceiro Reich tivesse vencido, né, se estabeleceria uma paz entre aqueles que se consideravam racialmente superiores. Não, o processo de seleção racial, né, continuaria indefinidamente, né, até destruir todas as nações, todos aqueles que estavam sobre a Terra. Por isso que é uma ideologia que ela não pode ser admitida no debate, principalmente porque não existe nenhuma base de ideias sólidas ali, né? Ela é simplesmente um sistema de justificação ideológica, uma racionalização da dominação pura e simples, né? Em uma sentença, não é a dominação não existe por causa do racismo, né? O racismo existe por causa da dominação. O racismo é um sistema de justificações da dominação e da exploração do outro, né? E foi criado assim justamente por essa dominação não poder ser justificado em nenhuma outra base. E no limite, a isso eu gostaria que existe uma parte, inclusive, de origens do totalitarismo que não se dá muita atenção. E eu acho a parte mais macabra do livro. Porque essa ideologia levada no seu limite, ela propiciaria, ela visava não só a prevalência dessa raça supostamente superior, mas ela visava a transformação do próprio conceito de ser humano, consequentemente a destruição do ser humano enquanto tal. Então eu gostaria de fechar esse vídeo lendo uma parte aqui. Os nazistas não achavam que os alemães fossem uma raça superior à qual pertenciam, mas sim que deviam ser comandados, como todas as outras nações, por uma raça superior que somente agora estava nascendo. A aurora dessa nova raça não eram os alemães, mas a SS. O projeto nazista, em última instância, era a tentativa de criação, através da burocracia do movimento nazista, de uma nova raça que deveria dominar, em última instância, exterminar todas as outras. Então veja, eu vou deixar aqui para vocês pensarem na profundidade perversa disso, né, da profundidade infinita do mal que existe numa concepção como essa. Porque ela, se levada a cabo, significa a destruição da humanidade. E não por acaso os crimes dos nazistas foram considerados crimes contra a humanidade, justamente por isso.